Alô, Nação Azul 5 Estrela! Estamos no dia do Cruzeiro com as principais notícias. Hoje, depois da vitória de ontem, espetacular contra o América, se tratando de pontuação, se tratando do jogo, se tratando das polêmicas, etc. Mas o Cruzeiro teve muito bem em campo. Foi um time que mostrou a que veio para o jogo, né? Retratando aí o Felipão, né? O time esteve certinho dentro de campo e vamos até ouvir o técnico agora, porque ele dá um panorama de tudo o que aconteceu entre América e Cruzeiro. Cruzeiro 2, América 1. América 1, Cruzeiro 2. Vamos dar uma olhada aqui no. Jogador que tem todas as características para ser aquele capitão de equipe, para ter o domínio dos companheiros, porque ele joga e tem atitudes que fazem dele um jogador assim. O Adriano é um jogador que nós descobrimos através do Célio Lúcio, o nosso assistente, que estava trabalhando há muito tempo nas categorias de base, e que nos deu aquela primeira oportunidade de colocá-lo lá contra o Operário, lá em Ponta Grossa. E aí a gente foi, aos pouquinhos, dando a ele algumas chances, e ele vem melhorando. É um jogador também que é importante, principalmente nos momentos em que a gente está ganhando um jogo, tem um posicionamento muito bom. E vamos dar as oportunidades e cobrar dos jogadores mais jovens à medida que nós estamos jogando e dar a eles experiência para que eles possam ir progredindo. Thiago Valu, Cruzeiro Esportes. Felipão. Essa é a coletiva de Felipão. Voltou a sofrer um gol de bola parada. A equipe já havia sofrido muito no jogo contra o Confiança. O que mudar para a equipe conseguir eventualmente tomar menos gols nesta jogada do adversário? Primeiramente, nós fizemos uma falta em que o jogador adversário estava de costas, sem opção de jogada, e por uma questão de jovens ainda, a experiência vem aos poucos, fizemos a falta. Depois, na sequência, tomamos o gol lá no segundo pau, onde normalmente a gente tem trabalhado e colocado sobre o adversário um dos melhores cabeceadores nossos, para que essa bola não chegue até o nosso goleiro com dificuldades. Também não tínhamos lá. Quem estava marcando, se não me engano, naquela oportunidade, era o Felipe Machado. Não é o jogador que tem que estar lá. Entrando a propaganda aqui, vamos por um anúncio. Pois é, a partida. Não, só dizer aquilo que a gente já sabe. A partida de ontem, né? O Cruzeiro abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com Sobis, em uma cobrança de pênalti, né? Muito reclamada aí pelo técnico do América Lisca, até alguns comentaristas do jogo de televisão dizendo que não foi pênalti, mas o árbitro marcou, né? E, felizmente, o Cruzeiro conseguiu fazer 1-0 através de Sobis. E na etapa final, em um cabeceio fulminante, né, do Manuel, ele mandou para os fundos da rede, fazendo 2-0 Cruzeiro contra a equipe do América. O América diminuiu aos 15 minutos do segundo tempo com um gol do zagueiro Anderson, que escorou, né, no último pau, uma batida de escanteio, mandando para os fundos da rede. O curioso de ontem foi a escalação de Felipão, né? Adriano, Machado e Jadson Silva. Ele colocou três jogadores de meio,
né? Soltando um pouco mais o Machado. Sabemos que o Jadson também sai muito para o jogo. E o Adriano é uma grata surpresa do Cruzeiro aí. Inclusive ele entrou até um pouco meio atordoado, né? A bola bateu na mão, etc. Depois teve uma jogada lá um pouco... se fosse um juiz mais rígido, poderia ter expulsado. Mas depois ficou concatenado no jogo, né? Se ajeitou psicologicamente e fez uma boa partida pelo Cruzeiro, né? O Machado foi substituído no segundo tempo por Jadson. Jadson que esteve... o Machado, para mim, eu não sou fã. Machado não tem esse grande futebol, não. Mas Machado ontem cumpriu taticamente muito bem a sua função em campo. Foi um jogador que progrediu, está progredindo com o Felipão, né? Com os outros técnicos, o Machado ele não tinha essa dinâmica de jogo que ele está tendo agora com o Felipão. O melhor jogador em campo, eleito por todas as rádios, todas as emissoras de televisão, sem dúvida nenhuma, eleito até aqui pelo canal Tempo da Bola, Manuel. Manuel, o melhor jogador em campo. Esse Manuel, quando o Cruzeiro contratou ele do Atlético Paranaense, eu tinha uma expectativa excepcional sobre ele. Inclusive com aquela zaga Dedé e Manuel. Eu não sei até porque eles não vingaram, né? Como deveriam ter vingado na equipe do Cruzeiro. Manuel é um excepcional zagueiro desde a época do Atlético Paranaense. Eu era muito fã desse jogador. Inclusive eu até conversei uma época com o presidente, ele também falando na época que eram jogadores dos sonhos, etc. Né? O Manuel. E o Manuel tá aí, né? Teve altos e baixos no Cruzeiro, agora está tendo um papel fundamental na Série B, né? Pela sua experiência, pelo seu futebol que apresenta, pela sua vontade e dedicação dentro de campo. É um zagueiro espetacular e vem sendo um dos nomes do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E nós estamos muito gratos ao futebol jogado por Manuel. O Cruzeiro ele está na 15ª colocação. Juventude tem 41 pontos, o Cruzeiro com 31 pontos, a diferença é de 10 aí. Olha, gente, se o Cruzeiro tivesse ganhado do Confiança, eu estava olhando a tabela ali, tanta gente com 32 pontos, 33, 34, 35, o Cruzeiro chegaria a 35 pontos, chegaria à 9ª colocação. Olha para vocês verem como faz falta uma vitória dessa, né? Contra o Confiança. Infelizmente, nada aconteceu favorável naquele dia lá, naquele jogo. E o futebol, os deuses do futebol, são fatos inexplicáveis que acontecem com o futebol que ninguém entende, né? Pois é, gente. Agora vamos falar um pouco de bastidores. É muito importante. Antes eu quero falar que vai haver a representação dos jogadores hoje, né? Trabalho regenerativo na Toca da Raposa para os que jogaram e um treino à parte para aqueles jogadores que não jogaram, sob observação da comissão técnica do Cruzeiro, Felipão e etc. Vão estar de olho aí nos jogadores preparando para o jogo contra o Brasil de Pelotas no sábado, 5/12, às 21 horas. Como eu disse, vamos falar um pouco de bastidores agora. Infelizmente, o que nos está muito, que vem causando preocupação muito grande na equipe do Cruzeiro é com relação a salários atrasados. Isso nos preocupa porque todos sabem que os jogadores precisam receber, os funcionários do clube precisam receber, né? Porque o dinheiro hoje ele é fundamental para a sobrevivência de cada pessoa. E cada pessoa que cumpre o seu trabalho merece receber sim, tem que ser pago. Então esse é um problema sério no Cruzeiro que eu acho que precisa de ser resolvido. Eu falei aqui ontem no programa,
a conversa do Sérgio Santos Rodrigues, uma entrevista, ele não quis falar muito deste assunto. Eu acho que é um assunto que deve ser falado, sim. O Cruzeiro precisa de tentar quitar o salário. Essa deve ser uma política que deve ser feita internamente no clube, com os patrocinadores, com as pessoas todas, para que chegue aí um denominador para que possa estar pagando os jogadores. Eu vou dar um panorama aqui para vocês entenderem, porque o Cruzeiro, ele arrecadou dinheiro este ano, ele andou vendendo jogadores, né? Nós vimos a transação aí do Renato Kaiser com o Atlético Paranaense. O Cruzeiro fez uma negociação, está recebendo em torno de 3,5 milhões, né? Uma folha de pagamento. O Maurício indo para a equipe do Internacional, teve aquela recompensa, aquela transação toda com o Potk, né? E o Internacional fez uma recompensação financeira ao Cruzeiro em torno de 1.200.000, né? O Edu, que foi vendido também ao Atlético Paranaense, o Cruzeiro está recebendo em torno de 2,5 milhões, né? 2,5 milhões do Atlético Paranaense. E por último, o Caio Rosa, né, vendido aos Emirados Árabes, né, no valor de 3,3 milhões de reais. Né? E agora veio uma notícia, o próprio Sérgio Santos Rodrigues falar que rejeitou uma proposta de 15 milhões ao jogador Claudinho. Sabemos que é um jogador promissor, de 20 anos de idade, né? Mas essa altura do campeonato, que passa o Cruzeiro, o que vem sofrendo o Cruzeiro em torno, esses 15 milhões de reais, em torno aí de 5 vezes mais do que o Cruzeiro pagou ao Ferroviário pela aquisição deste jogador. Então, o que acontece? O Cruzeiro tem que pensar muito, pensar 2 vezes aí, ou 3 vezes, ou 4 vezes, e resolver esse problema de salários atrasados do Cruzeiro. Se for realmente para vender o Claudinho, que venda 15 milhões de reais. Como é que ele vai rejeitar uma grana, né, para entrar aí nos cofres celestes? Não pode ser rejeitado de forma alguma. Eu espero que a diretoria do Cruzeiro tenha juízo, né? Esse presidente, o Sérgio Santos Rodrigues, que vem fazendo aí boas negociações na questão jurídica, e que também coloque um plano para que aconteça esses acertos, né, de salário no Cruzeiro. Isso não pode acontecer. Salário atrasado, com certeza, isso afeta e muito no rendimento da equipe. Eu não sei até quando o Felipão vai suportar isso, hein, galera? Azul Celeste. Nós temos que ficar de olho nisso, a torcida do Cruzeiro, porque isso é realmente preocupante. É o que tínhamos do Cruzeiro no dia de hoje, 3 de dezembro de 2020. Como de praxe, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, porque o canal é novo, precisa da sua participação, que vocês sejam inscritos, acionem o sininho, para que vocês sempre sejam notificados de todas as nossas postagens aqui no Tempo da Bola, né? E colaborem. Eu conto com você, Celeste Azul, a mais linda do mundo.